Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E gostaríamos de conversar um pouco sobre a escolha das provações à luz do Espiritismo. Nós aprendemos no Espiritismo que todos somos espíritos reencarnados aqui na Terra, que poderíamos estar reencarnados em outros mundos materiais, mas temos ligação com a Terra, logo estamos reencarnados aqui na Terra, que por enquanto é a nossa habitação, a nossa moradia. E estamos nesse corpo material que não passa de um cárcere, na visão espírita, não passa de uma prisão. E nós saímos do mundo espiritual pela reencarnação, estamos aqui na Terra em outro corpo, quer dizer, em uma máquina nova. E quando retornamos sempre como crianças, porque não teria graça a gente reencarnar como um velho, decrépito. A gente sempre volta como criança. E muitas vezes na mesma família. Daí as ligações, as simpatias, as antipatias entre os membros da mesma família. Aprendemos essa verdade com o Espiritismo e estamos aqui de volta. E uma boa parte dos espíritos tem a condição no mundo espiritual de escolher suas provas aqui na Terra. Uns escolhem a prova da pobreza, outros escolhem a prova da riqueza, não é? E de maneira que temos o livre-arbítrio lá no mundo espiritual. Temos essa liberdade, mas não são todos os espíritos. Há aqueles que ainda não têm condição de escolha. Logo volta ao mundo por determinação das leis de Deus. E sobretudo aqueles que vêm em expiações. As provas são escolhidas, mas as expiações são impostas pelas leis de Deus, sobretudo aqueles espíritos rebeldes, endurecidos e que têm uma carga kármica do passado muito pesada. Aí volta aqui cego, surdo, mudo e outras deficiências. Não é só por uma prova que escolheram, não, mas uma expiação, quer dizer, uma determinação imposta pelas leis de Deus, para que esse espírito evolua e passe pelo que fez outros passarem em outras encarnações. Aí volta aqui, principalmente os genocidas, aqueles que são homicídios, cometem homicídio contra povos, contra comunidades. Esses são os genocidas. Esses reencarnam por leis impostas. Se bem que o livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclareça que toda expiação é uma prova também. Mas nem toda prova é expiação. É o caso que quando o espírito tem condição no mundo espiritual, na liberdade de escolher uma nova encarnação, eles podem escolher voltarem cego, surdo, mudo, não é que esteja devendo pela lei do karma, mas ele escolheu como prova para acelerar o progresso. Acelerar o seu progresso, o seu crescimento espiritual e chegar mais depressa à meta, ao objetivo, não é? Que é a evolução, sempre para frente, não é para trás, dos espíritos. E de modo que nós citamos, então, alguns exemplos de alguns espíritos que passaram aqui na Terra como prova, aqui no Brasil mesmo, nós temos o exemplo
de um aleijadinho, que a história fala, que foi um verdadeiro gênio da pintura aqui em Minas Gerais, no nosso próprio país. Ele nasceu limitado, fisicamente falando, mas ele era um verdadeiro talento. Talento esse que caracterizava a sua evolução na arte. Evolução na arte, ou talento esse, que ele exerceu nas encarnações passadas e volta hoje como um verdadeiro gênio da pintura e veio aqui no Brasil. Mas como ele tem o livre-arbítrio, né? Deus ao lado da prova, ao lado da expiação, ele dá sempre o livre-arbítrio, é a livre escolha, a livre determinação, e de modo que o aleijadinho conseguiu superar as suas limitações e conseguiu ser aquele gênio da pintura, mesmo com dores, com sofrimentos, etc. e tal, mas ele conseguiu. Temos outro exemplo também, que é de um âmbito internacional, me parece que ela era inglesa, era Helen Keller. Era uma jovem que a história fala que ela nasceu cega, muda e surda, e não teve nenhum contato com o mundo. Mas ela conseguiu superar essa prova e conseguiu aí até escrever livros e a fazer palestras com o auxílio naturalmente do sistema Braille, que me parece que já existia naquela época, que era a forma de aprendizado dos cegos. E ela então aprendeu. E ela se tornou uma criatura mundialmente conhecida. Isso significa, ou é um exemplo, de que o espírito, que ela era um espírito reencarnado e que vinha de outras encarnações, que ela então conseguiu superar a prova e conseguiu superar a cegueira, passou por cima da cegueira, da surdez, da mudez, e ela então conseguiu superar e venceu a prova dela, não é? Mesmo porque Deus permite que os anjos da guarda de cada criatura que está no gênero de prova desses dê um auxílio mais dinâmico, dê um auxílio maior a essas criaturas, tendo em vista que essas criaturas têm a boa vontade de crescer, de sobreviver, de superar. E se supera com o quê? Com a força de vontade. Não é com a fraqueza de vontade que se supera as provas. E nem Deus, nesse processo, considera a superação das provas como uma desobediência à lei dele. Não. Ele deu o livre-arbítrio. Agora, feliz da criatura que usa o livre-arbítrio, quer dizer, a vontade, o querer, não é? Que são poucas pessoas, não é? Aí Deus auxilia, coloca espíritos bons ao lado daquela criatura e permite que aqueles espíritos ajudem mais aquelas criaturas que estão em prova aqui na Terra. De maneira que quem está nas provas da vida, diz o Livro dos Espíritos, que Deus permite que superemos as nossas provações aqui na Terra e consigamos superar tudo e então termos sucesso, sermos vencedores dos obstáculos, das montanhas que se interpõem, né, em nossa vida, em nosso caminho, porque os espíritos aqui na Terra, uns, conforme ensina o Espiritismo, uns vêm em prova, outros vêm em expiação e outros vêm em missão. A missão não é só militar e nem é só religiosa. Há muitos espíritos que vêm com limitações, não é? E superam tudo e se tornam verdadeiro gênio da música, verdadeiro gênio da pintura, como foi o caso de Aleijadinho, e superam tudo,
porque tem esse livre-arbítrio. E então alguns espíritos vêm em prova, outros vêm em expiação e outros vêm em missão, mas que venham, ocupe qualquer uma dessas três coisas, eles vêm sempre com limitações, vêm sempre encontrando barreiras, porque faz parte do mundo aqui na Terra, que é um mundo de expiações e de provas. Ninguém vem a esse mundo Terra sem não encontrar pedras no caminho, obstáculos, paredes, mas é justamente isso, essas dificuldades, esses problemas que fazem parte da condição de mundo atrasado, de mundo inferior, que nós conseguimos ou conseguiremos nos sobrepor a essas montanhas e fazermos, inclusive, dos obstáculos meio, né, de trampolim para subirmos e não esmorecermos, nem permanecermos naquela condição inferior. Por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu a inteligência, acima de tudo, para fazermos bom uso da inteligência, fazermos bom uso das faculdades que Ele colocou em nossas mãos. Quando nós abusamos, aí vem a falta delas em futuras encarnações. Naturalmente, essa Helen Keller, em encarnações passadas, ela abusou das faculdades. Como abusou das faculdades, e Deus não criou inferno para ninguém, que não tem inferno, que Deus não é vingativo, não é? Para colocar seus filhos no inferno, ele traz através do seu amor pela reencarnação, que a reencarnação é uma manifestação da misericórdia e do amor de Deus, que é verdadeiro Pai. Ela, naturalmente, a nossa amiga, forma de dizer, a nossa companheira Helen Keller, que deu esse exemplo, ela abusou das faculdades em encarnação passada. E na atual encarnação vem faltando. Porque tudo aquilo que o espírito abusa em uma vida vem faltando na outra. Porque o Espiritismo nos ensina que as existências são solidárias, não é? A encarnação passada, o que fizemos nela, recebemos hoje. O que estamos fazendo agora, receberemos no futuro. Quando não receberemos logo no presente, porque elas são solidárias. E tudo para o nosso bem. E sempre encontraremos nas nossas encarnações dificuldades, barreiras, paredes, mas temos o livre-arbítrio. As paredes, as limitações, são essas limitações de cegueira, de surdez, de coisas semelhantes que fazem parte do nosso karma, que já vem de outras encarnações. Mas como temos o livre-arbítrio, não é? A livre escolha, usamos a boa vontade, o querer, a força de vontade, aí superaremos essas provas e essas expiações e cresceremos para Deus. Isto é mais uma prova de que Deus é amor, Deus é misericórdia e não é aquele Deus mal interpretado na Bíblia, Deus vingativo, rancoroso, odiento, que condenou toda a humanidade do futuro pelo pecado de Adão e Eva. Quem interpreta assim, amesquinha Deus, torna Deus pequeno e mesquinho, quando na realidade Deus é infinitamente misericordioso, infinitamente justo, mas infinitamente misericordioso, não é? E que não condena ninguém indevidamente. Até que Allan Kardec diz que Deus é previdente, misericordioso e soberanamente justo, infinitamente justo, que não pune, não castiga os inocentes, nem tampouco inocenta os culpados. Deus é misericórdia. E Deus é bem refletido aí através de Allan Kardec. Muita paz para todos. E até o novo programa Encontro com o Espiritismo. Façamos bom uso das nossas faculdades,
sobretudo do querer, do superar, do vencer, e seremos vencedores. Muita paz para todos.